Então, nós agradecemos a Deus a melhora dela e ela poder estar conosco hoje aqui para ministrar, né, a aula. Vamos orar? Obrigado a Deus pela bênção de estarmos aqui na tua casa. Obrigado a Deus pela oportunidade, mais uma vez, que o Senhor nos dá de estudarmos a tua palavra juntas. Pedimos, Pai, a ministração do teu Espírito sobre a vida da Lígia, que ela possa, Deus, ter a unção do Senhor para nos ensinar nesta manhã. Sabemos que o Senhor já falou o coração dela e que o Senhor traga aquilo que ela estudou e que possamos refletir juntos aqui, Senhor, sobre a tua palavra, aquilo que o Senhor tem para aplicarmos, ó Deus, ao nosso coração, para que o teu Espírito aplique ao nosso coração e traga as mudanças que nós precisamos, Pai. Fala conosco. Nós oramos pedindo a tua bênção e agradecendo pelo que o Senhor é e tem feito por nós. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Amém. Ou vai ficar com ele na mão? Como chama ele? É? Não, assim, só para ficar. A primeira coisa é que a gente devia, como mulheres, nos agruparmos mais de perto, assim, ficar mais pertinho para ouvir melhor a palavra, porque pode ser que eu fique afônica e não consiga falar tudo. Então, que a gente possa ficar unidas aqui, sabendo que esse livro da Bíblia é um livro difícil de entender e de ler, de compreender tudo aquilo que acontece. Quem leu isso já em casa sabe o que eu estou falando, porque é um livro difícil mesmo, né, de entender como é que uma pessoa como Oséias, que a gente fala assim, nossa, é um servo do Senhor, ele está com tanta aflição e faz aquilo que ele foi ordenado por Deus de fazer, né? Casar com uma meretriz, né? E suportar essa vida junto a ela. Então, é um livro bastante difícil. Eu fiz um resumo do livro aqui e depois nós vamos ler também na Bíblia, né? Mas a primeira coisa que eu quero destacar, então, aqui, quando a gente vai ler esse Oséias, capítulo 10, diz assim: Israel semeou malícia e cegará destruição. É isso mesmo. Na vida da gente também, quando a gente cega coisas que não são boas, a gente colhe tempestade, não é? Não é isso que a gente fala? Né? Então, você fez isso e depois a gente colhe realmente coisas que não são boas para nós. Então, é um capítulo bastante difícil, mas eu fiz um resumo dele e a gente agora eu vou ler para vocês. A infidelidade de Israel, Oséias 1:3. O herói desse livro, Oséias, foi um dos indivíduos que mais amaram em toda a literatura. Mais amaram, olha só. A gente podia pensar que ele mais odiasse, né? Mas ele mais amou em toda a literatura bíblica. Seu amor era tão grande que nem os atos mais reprováveis de uma esposa infiel puderam matá-lo. O próprio Deus lhe dirige as primeiras palavras. A cena desenrola-se nos anos finais do próspero reinado de Jeroboão II, rei de Israel. A gente teria que ter um pouco mais de conhecimento bíblico, que nós estamos sem ele, pelo menos eu, né? Eu lembro muito de anos atrás ter estudado todos os reis de Israel, a vida de cada um deles. Mas a gente vai esquecendo, vão passando os dias, os meses, os anos, e a gente vai esquecendo isso. Então, seria muito bom a gente começar tudo de novo. Eu me propus, por exemplo, acho que um mês atrás, eu falei assim, não, agora todo dia eu vou levantar e vou ler alguma coisa da Bíblia. Mas aí se faz uma coisa, faz outra, pensa isso, pensa aquilo, o dia passa e você não leu. E é assim que acontece mesmo com a gente. Espera um pouquinho. Dá minha bolsa só para pegar um lencinho. Meu nariz chora.
O próprio Deus lhe dirige as primeiras palavras. A cena desenrola-se nos anos finais do próspero reinado de Jeroboão II, rei de Israel. Nesse período, 10 reis de Israel foram mortos. Então, lá, a bandidagem no reinado de Israel era grande. Então, se a gente conhecer um pouquinho melhor a história, a gente vai ver que a coisa era bastante profunda nisso, né? Esse estadista, esse Oséias, estadista, profeta, deve ter pregado por 60 ou 70 anos até o tempo do cativeiro. Então, ainda vai vir o cativeiro, né? Vocês lembram do cativeiro? Eles vão para onde? Oséias sabia que a mina sobreviria, que a ruína sobreviria aos pais, mas não estavam dispostos a ouvi-lo. Em 2 Reis 15:17, encontra-se a história que cobre o período do profeta. Como já dissemos, foi uma época muito instável. O pecado estava generalizado e o período áureo de Jeroboão II estava terminado. Uma nuvem negra pairava sobre Israel. Após a morte de Jeroboão, 6 reis se sucederam rapidamente. Dentro de 20 anos, 4 deles foram assassinados. Aproximadamente uma metade do ministério de Oséias, uma grande parte da nação foi levada pelos assírios. No final da vida de Oséias, terminou o reino de Israel com a queda de Samaria. O profeta chegou a ver suas profecias cumpridas. Pouco sabemos a respeito de Oséias, além do fato de ter tido uma vida familiar muito triste. O livro apresenta-o como um homem bondoso, franco e afetuoso. Possuía uma natureza amorosa que fez dele uma pessoa muito ligada ao lar. É verdade, né? Ele deve ter suportado uma vida bastante assim difícil. Uma estranha história de amor. No capítulo 1, vemos um jovem desposando uma mulher indigna dele. Ele a amava profundamente. Deus, porém, disse-lhe que fizesse algo muito repugnante. O que seria? Foi uma prova difícil, mas como no caso de Isaías, deveria ser um sinal para Israel. A gente sabe que Israel eram as 10 tribos do norte, não é isso? 10 tribos bastante confusas, com bastantes problemas, e depois nós tínhamos as outras duas, que era... Quem era as outras duas? Judá e Efraim, né, que eram as do sul, que elas eram mais comprometidas. Benjamim, que elas eram muito mais comprometidas com o Senhor do que as 10 do norte. Oséias recebeu ordem de casar-se com uma mulher sem caráter, na verdade, uma meretriz. Deus estava usando esse fato como um sinal para o povo de que ele continuava sendo objeto do seu amor, apesar da sua pecaminosidade. Tudo isso nos parece muito estranho, mas Deus estava demonstrando uma imagem da sua graça redentora. Olha que bonito isso, não é? Pensar assim que o Senhor fez isso para provar o seu amor com essa família. Graça é favor imerecido. Nós temos graça do Senhor, mas nós precisamos também lembrar que nós não merecemos essa graça que Deus às vezes nos proporciona, porque somos rebeldes, porque não somos muitas vezes comprometidas com Ele, com tudo aquilo que Ele nos proporciona, que Ele já nos deu. Então, por isso é muito forte ler Oséias, porque a gente pensa assim, nossa, o que aconteceu com esse homem? Mas assim mesmo Deus tinha graça de conservá-lo, de fazer com que ele fizesse coisas que nos relembrassem hoje da graça de Deus na nossa vida. Israel não merece a graça de Deus. Entretanto, ele generosamente derrama seu amor sobre o povo. Deus não escolheu os justos,
mas os pecadores. É isso verdade na sua vida? Quando Cristo morreu na cruz, ele morreu por gente que era boazinha? Não, a Bíblia inteira fala sobre que Cristo morreu pelos pecadores, não é? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:8, isso está bem declarado na Bíblia e nesse trecho de Romanos é muito importante ler. A maneira de Deus tratar Israel é uma figura de como ele nos trata. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram descritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. É bom de ler 1 Coríntios 10:11 também. Oséias obedeceu a Deus, foi-se, pois, e tomou a Gomer. Deu a ela seu nome, seu lar, a sua reputação, as bênçãos de Deus, consolo e tudo mais que possuía. Em troca, o nome dele, sua reputação doméstica, seu amor, tudo foi sacrificado no altar de uma mulher sem brio e sem valor. Oséias suportou tudo isso, né? Suportou tudo isso porque tinha um projeto de Deus na vida dele e um projeto na nossa vida também, quando lêssemos isso. Como essa atitude do profeta se parece com a do Senhor Jesus. Ele não só veio a nós quando éramos ainda pecadores, mas sofreu por nós uma morte ignominiosa no Calvário, a fim de que tudo quanto era dele se tornasse nosso. Tito 2,14, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remirmos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Como é difícil no mundo atual a gente também ver isso, né? Que o povo de Deus realmente é zeloso de boas obras, que às vezes nem está, muitos de nós e de muitos que dizem ser crentes, que são do Senhor Jesus, profanam o nome dele, né? Porque fazem coisas totalmente descabidas no mundo atual. Então, a gente está realmente num mundo tão difícil como era este mundo em Israel, né, nesse tempo. O pior é porque hoje nós temos muito mais coisas, né, é verdade. Gomer fugiu de casa, deixando o jovem marido Oséias com 2 filhos e uma filha para cuidar. Seduzida pelo pecado ao seu redor. Olha, Gomer já não era muito boa, né? Ficou um pouco pior ainda. E por fim foi levada como escrava. Apesar de tudo, Oséias permaneceu fiel, visto que ainda a amava. Fez tudo para trazê-la de volta ao convívio feliz da vida familiar. Ela, porém, recusou. Que quadro triste da obstinação humana. Então, não era só naquele tempo, hoje também é assim. Que quadro maravilhoso do amor de Deus. À semelhança de Oséias, que estava casado com uma mulher infiel, Deus também estava esposado com a nação infiel. Essa experiência de Oséias ajudou-o a entender o coração amoroso de Deus, que suspirava pela volta de Israel. Israel estava realmente voltado para outras coisas. E a gente lembra, eu vou ler o texto da Bíblia, mas vocês lembram que eles eram obstinados por adorar o quê? Postes ídolos. O que era isso? Quando o povo de Israel saiu lá do Egito, ele já, quando chegou lá em Israel, quando ele chegou em Israel, ele já foi ver os postes ídolos. Olha só, que beleza, eles têm isso aqui. Vamos também adorar. O que eles tinham aprendido lá no deserto para que eles tinham que adorar? Era adorar a Deus, né? Mas parece que a lição não ficou muito clara para eles. Então, quando eles chegam de volta para Israel, que Deus os liberta da prisão do Egito, né? De estarem lá, eles voltam assim,
com a gasolina toda, né, inflada, para eles poderem, então, adorar esses postes ídolos. E por isso que fala desse... Como é que é? Como é que chama aquela? A casa da impiedade? Bet-Aven, Então, e lá é que eles aprendem essas coisas, adorar, então, o bezerro de Bet-Aven. Então, olha só, em vez de adorarem a Deus, que que deu toda a libertação para eles, assim, as pessoas adoram outras coisas. Nós somos assim? Não nesse aspecto, eu acho. Mas em muitos aspectos, a gente às vezes deixa as coisas de Deus de lado um pouquinho para fazer outras coisas que me interessam mais. Muitas vezes a gente deixa de vir ao culto porque a gente tem planeja alguma coisa assim mais interessante. Tudo isso é desobediência a Deus, é não estar servindo a Deus como deveríamos estar fazendo. A noiva de Deus. Deus frequentemente usa a figura do casamento para simbolizar seu relacionamento com Israel. Como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. Isaías 62:5 fala isso. Porque eu sou o vosso esposo. Jeremias 3:14. São textos que a gente pode ler a qualquer hora, porque falam bastante sobre isso. Israel é a noiva de Jeová, ao passo que a igreja é a noiva do Cordeiro. É assim? Não é muito que a gente tem lido em muitos versículos no Novo Testamento que a igreja é a noiva de Cristo? Nós somos a igreja de Cristo. Nós da igreja, como corpo, somos a noiva de Cristo. Precisamos fazer aquilo que Ele quer, que Ele gostaria que nós fizéssemos, para que essa noiva estivesse mais valiosa, mais enfeitada, mais bonita, porque somos a noiva de Cristo. A Bíblia mostra que até o fim os homens irão pecar, magoar o coração amoroso de um Deus maravilhoso que pacientemente tem suportado isso através dos séculos. Que forte, né? É verdade. É verdade. Deus tem suportado isso. Apesar dele ter nos buscado, nos salvado em Cristo Jesus, nós às vezes ficamos tão distantes do coração de Deus, só estamos perto quando a gente precisa de alguma coisa rápido. Deus resolve isso para mim, né? Faz isso, olha, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Aí a gente fica, nossa, aí a gente vai atrás. Mas se está tudo bem, se as coisas vão bem, a gente quer fazer aquilo que nos agrada, aquilo que agrada o nosso corpo, o nosso coração. Então, a palavra de Deus está para isso, para que a gente a conheça, desfrute dela quando a gente a estiver praticando de fato, sabendo que aquilo é palavra para nós. Oséias 3:4 descreve muito bem a diáspora judaica até hoje, apesar da organização do moderno Estado de Israel. Vocês lembram que por muito tempo Israel não ficou mais sendo um Estado conhecido por Deus, não é? Teve uma volta, porque eles se distribuíram pelo mundo, os israelitas, e deixaram Israel de lado, não é? Teve uma volta que foi... em que ano que foi essa volta? Acho que uns 48, não é? 48. E isso foi muito notado no mundo inteiro, essa volta de muitos israelitas ao Estado de Israel. Todo mundo tinha deixado mais ou menos a Israel de lado. E eu, na faculdade, estudava com uma menina que era de Israel, e ela se propôs a ir para estudar lá como que chamavam os lugares que eles não... Tem um nome específico para... Que iam estudar lá, terminar os estudos lá, para conhecerem o seu povo, porque eles estavam mais afastados de quais eram os costumes dos israelitas. E eles, então, fizeram um plano de muitos dos jovens que estavam distribuídos por todo o mundo voltarem para lá para... Tem um nome especial, eu vou lembrar. Tem um nome especial, mas eu não estou lembrando agora. Os kibbutz, exatamente. Eles iam para lá, você lembra disso?
que eram muito falados, muito proclamados, porque muitos jovens das universidades aqui viam que aqui também não tinha estudo sobre o povo israelita, então a gente estudava história. Eu fiz história lá na USP, nunca estudei nada sobre Israel, mas sabia disso por causa de reuniões que às vezes o povo, as pessoas israelitas faziam lá dentro da universidade, algumas reuniões, para demonstrar isso, para falar sobre os kibbutz, como era bom ir para lá, porque eles aprendiam de novo a se introduzir na nacionalidade israelita dessa forma, de conhecimento das práticas deles, do que eles haviam sofrido, da sua cultura. Então, isso é muito interessante. Cadê? Oséias 3:4 descreve muito bem a diáspora judaica até hoje, apesar da organização do moderno Estado de Israel. Desde a destruição de Jerusalém por Tito, 70 depois de Cristo, os judeus têm correspondido à descrição que Oséias faz aqui. Tem sido uma nação de nômades sobre a face da terra, indo de nação a nação, de cidade a cidade, vivem espalhados, desprezados e muitas vezes odiados. E é verdade, né? Muitas vezes eles foram mal vistos no mundo inteiro. Eu não sei, eu fiquei assustada de ver o que tinha de quantidade de judeus em Nova York. Não sei, a vez que eu fui para lá, né? Eu fui acho que umas 2 ou 3 vezes para lá, mas uma vez que eu fui, eu só via judeus nas ruas, eles lá com o capuz deles assim, e andando para aqui e para lá, mas ninguém dava confiança para eles, porque, na verdade, eles só vinham praticar comércio, né? Nisso eles estavam bem sintonizados, mas não na proclamação ou em fazer a pregação das coisas judaicas. Tem sido uma nação de nômades sobre a face da terra, indo de nação em nação, de cidade a cidade, viviam espalhados, desprezados e muitas vezes odiados. Deuteronômio 28, 63 a 65 é um bons versículos para a gente ler. Oséias 3:5 descreve o futuro glorioso dos judeus: rei, príncipe, sacrifício, imagem e estola são todos restaurados em Cristo. Os judeus têm um glorioso futuro em Cristo Jesus, né? Isso foram as opiniões que eu li num livro sobre esse problema de Oséias. Pegando aqui, então, o nosso texto, diz assim que... A gente vai ler o texto, então, de Oséias, que é o meu texto, que é o capítulo 10. E fala sobre Israel semeou malícia e cegará destruição. É verdade isso? Quando a gente semeia malícia, a gente pega aquilo que a gente não quer pegar? Pega a destruição também? Então, porque Israel não estava se comportando como o povo que era o povo de Deus, o povo que amava a Deus e a seus preceitos. Israel é vide luxuriante, que dá o fruto, segundo a abundância do seu fruto, assim multiplicou os altares. Quanto melhor a terra, tanto mais belas colunas fizeram. Olha só, se eles ganhavam bastante dinheiro, eles faziam colunas mais bonitas, né? Eles queriam, através dessas colunas, postes ídolos que eles adoravam, chamar mais a atenção de outra população que viesse, talvez, para adorar também, né? O seu coração é falso, por isso serão culpados. O Senhor quebrará os seus altares e deitará abaixo as colunas. Agora, pois, dirão eles: não temos rei, por que não tememos ao Senhor? E o rei, que faria por nós? Eles estão duvidando de tudo, né? Para que eles precisavam de um rei? O que o rei podia fazer por eles? Porque eles estavam sempre querendo fazer a sua vontade, e a sua vontade não era boa diante de Deus. Falam palavras vãs, jurando falsamente, fazendo aliança, por isso brota o juízo como erva venenosa nos sulcos dos campos. Os moradores de Samaria serão atemorizados por causa do bezerro de Bet-Aven.
O seu povo se lamentará por causa dele, e os sacerdotes idólatras temerão por causa da sua glória que já se foi. Também o bezerro será levado à Assíria como presente ao rei principal. Olha só, até o bezerro era importante para eles, que eles vão dar como presente para o rei da Assíria. Então, são coisas que o povo está fazendo que carece mesmo da misericórdia de Deus, porque é tudo profanação, todas coisas erradas, coisas que não foram ensinadas a esse povo, né? A esse povo foi ensinado muitas outras coisas que são realmente os caminhos do Senhor, né? Efraim se cobrirá de vexame e Israel se envergonhará por causa de seu próprio capricho. O rei de Samaria será como lasca de madeira na superfície da água. E os altos de Avém, o que são os altos? Os altos são esses lugares onde eles faziam essas adorações e colocavam os postes ídolos, né? Pecado de Israel serão destruídos, espinheiros e abrolhos crescerão sobre os seus altares, e aos montes se dirá, cobri-nos, e aos outeiros, caí sobre nós. Desde os dias de Gibeá pecaste, ó Israel, e nisto permaneceste. A peleja contra os filhos da perversidade não há de alcançar-te em Gibeá. Castigarei o povo na medida do meu desejo, e congregar-se-ão contra eles os povos, quando eu o punir por causa da sua dupla transgressão. Então era muita transgressão do povo de Israel contra o Senhor Deus. E eles só faziam coisas que estavam realmente agredindo ao Senhor, ofendendo ao Senhor. Porque Efraim era uma bezerra domada, que gostava de trilhar. Coloquei o jugo sobre a formosura do seu pescoço. Atrelei Efraim ao carro. Judá lavrará, Jacó lhe desfará os torrões. Vejam só como isso estava alinhado, né? Que ele faria isso com essa população. Mas não era assim da vontade dessa população. Ela era desobediente a Deus, né? Então eu disse, semeai para vós outros injustiça, ceifai segundo a misericórdia. Deus queria isso da parte deles. Ele queria justiça, misericórdia. Arai o campo de pousio, porque é tempo de buscar ao Senhor até que ele venha, e chova a justiça sobre vós. Então Deus estava querendo isso para esse povo. Mas o povo queria isso? Não, ele era desobediente, ele então estava fazendo aquilo que era bom para eles, ao agrado deles. Araste a malícia, colhestes a perversidade, comestes o fruto da mentira, porque confiastes nos vossos carros e na multidão dos vossos valentes. Portanto, entre o teu povo se levantará tumulto de guerra e todas as tuas fortalezas serão destruídas, como Salmã destruiu a Bet-Arbel no dia da guerra. As mães ali foram despedaçadas com seus filhos. Assim vos fará Betel, por causa da vossa grande malícia. Como passa a alva, assim será o rei de Israel totalmente destruído. Esse era o texto que eu tinha para trazer para vocês. Um texto muito pesado, mas um texto que esclarece muitas coisas que muitas de nós desconhecíamos. Esses fatos, né, que Israel se portava dessa maneira perante o Senhor. Um povo que deveria ser aquele que iria pelo mundo todo proclamar as verdades de Deus e as verdades do amor que eles teriam em Cristo Jesus, né? Porque neste momento da história, Jesus Cristo não veio aqui, né? Nesse momento ainda não existia essa possibilidade. Então, eu queria ver com vocês se vocês têm alguma outra coisa a dizer e gostariam de falar. Não sei se eu anotei mais alguma coisa aqui.
Anotei uma coisa que me chamou tanto a atenção. Olha como eu, né? Teve que ler um versículo e era no Salmo 119. E quando eu vou ver o Salmo 119, eu vejo que é o maior salmo da Bíblia. Quantos versículos tem o Salmo 119? Alguém sabe? Vocês já viram esse salmo? Já leram alguma coisa desse salmo? 176 versículos. Então eu falei, nossa, não acaba mais esse salmo. Se eu tiver que decorar esse salmo, eu estou perdida. Porque eu sei que eu tinha anotado, sempre anotei alguns versículos nesse salmo, e eu fui lá procurar. Então, eu sempre tenho guardado o Salmo 119, versículo 11, que é: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Sempre me chamou muita atenção esse versículo. E o 19 diz: sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Então, quando eu vi que tinha 176 versículos, eu falei, nossa, eu tenho que achar mais alguns para eu decorar, porque a gente precisa saber. O que fica assim muito presente para mim é que Oséias se manifestou um marido que queria realmente amar aquela mulher que era meretriz. Ele obedeceu ao Senhor naquilo que ele fez, porque foi o Senhor mesmo que mandou, não é? Que ele buscasse uma mulher meretriz para se casar com ela. Então ele foi obediente. E ele queria cuidar dessa mulher. Mas essa mulher realmente era da pafurada, né? Como a gente usa falar. Ela era terrível. Então ela não queria ficar submissa àquele marido. E deixou os filhos com o marido. Falou assim, se vira, né? Eu quero fazer a minha vida do meu jeito. Isso acontece na vida de muita gente? Acontece, né? A gente sabe que muitas pessoas procedem contra os mandamentos de Deus. Muitas, porque o mundo está realmente indo para longe, né? Para longe de Deus, para a ruína. Então, por mais que a gente pense assim, nossa, agora aquela população de tal povo vai conhecer a Deus ou assim, mas não é isso que a gente vê. A população quer realmente andar nos seus caminhos. Os caminhos do Senhor são como se fossem, né? Ai, não dá para andar. Conforme você falou, Oséias demonstra realmente que amava e queria cuidar daquela mulher. E realmente isso representa Israel. A mulher representa e ele representando Deus. Porque no livro todo, você acabou de ler, o Senhor fazendo apelo para que ele se arrependa, falando o que vai fazer se não se arrependerem, tudo. E o povo obstinado e o povo ali. Aí o que nós podemos entender a respeito disso? Porque se realmente não for o Senhor, através do Espírito Santo, convencer o coração do homem, não adianta, não tem como. Não tem quem convença, né? Durante todo o livro, se as irmãs já leram ou vão perceber depois quando lerem, não há uma demonstração de arrependimento. Ele simplesmente, quando o homem fala, por exemplo, eu estava melhor com meu marido, mas ela volta por interesse. Sim, entendeu? sim. O povo, às vezes, também é como você falou, a gente está tão distante de Deus e, às vezes, quando a coisa aperta, a gente se aproxima, por quê? Porque você quer que o Senhor resolva aquilo ali para você naquele momento, você está precisando daquilo. Então, se realmente o Espírito Santo de Deus não nos convencer do pecado, do juízo e da justiça, e não nos levar ao verdadeiro arrependimento, não tem como a gente se voltar para Deus de forma, uma conversão verdadeira. Sim. Não é coisa que vem do nosso querer, né? Vem realmente do coração de Deus para o nosso coração, né? Eu tinha anotado uma vez que eu estava lendo o livro, antes mesmo da gente estudar, eu anotei assim no rodapé aqui da minha Bíblia, a história de Oséias, triste e dramática, é usada por Deus para revelar seu amor para o seu povo. E é exatamente isso. O Gomer representa muito bem diante do que a gente está lendo, né? É realmente a representação do que o povo estava fazendo, o que o povo realmente queria. Não queria saber do marido, do noivo. Alguém mais tem alguma coisa para falar, para comentar? Nem comentar o que vocês leram e gostaram?
Quem leu e descobriu alguma coisa, falou assim, nossa, fiquei em dúvida com isso ou com aquilo, porque não é um livro assim muito fácil de ler. Quando eu li, eu lembrei daquele ditado, né? Quem semeia vento colhe tempestade. Não sei se alguém, assim que leu, já lembrou disso, né? Que eles meio que estão plantando, né, as suas impiedades e não percebem que eles colherão. E também, quando não são eles mesmos que colhem, os seus filhos colhem também, a próxima geração. Que aí fala ali no versículo 14, as mães ali foram despedaçadas com seus filhos. Então, muitas vezes os nossos pecados, eles não só Agridem a nós, agridem a nós mesmos, né? Mas também as próximas gerações. É verdade. E um outro trecho que tinha aqui, aqui, ó. Araste a malícia, colheste a perversidade, comeste o fruto da mentira, porque confiaste em vossos carros e na multidão dos vossos valentes. Aí eu estava lendo esse trecho se assemelha com Deuteronômio 17, que é sobre a eleição, né, dos deveres do rei, que fala assim que ele não multiplicará para si cavalos, e exércitos e grandes coisas, porque a força e a confiança dele não desse rei de Israel não deveria estar nos seus cavalos, na sua muita força, ele nem faria o povo voltar ao Egito para ter essas coisas. Mas a confiança dele estaria posta no Senhor. E aí que mostra, né, que eles colocaram as forças dele, né, a confiança dele em quê? Em cavalos, na multidão de vossos valentes. Né? E não era nisso que Deus queria que ele colocasse a força, né? Por mais que eles fossem habilidosos, né? Tem um trecho que nós achamos impressionante na Bíblia, né? Os canhotos que eles acertavam um fio de cabelo à distância. Uau, né? É muita força, muita inteligência, muita técnica. Mas Deus não queria que a confiança deles estivesse posta na habilidade deles, entendeu? Mas que eles confiassem no Senhor para a defesa deles. E eles confiaram nos seus próprios caminhos, seus próprios olhos. Porque tudo isso tem medida, né? Às vezes isso é importante, uma pessoa pode estar muito bem preparada para se defender na vida, no trabalho, no serviço e tudo mais, mas sem que isso despreze o que ela tem que fazer para o Senhor, né? Que não separe ela, que não divida. Nós não podemos estar divididos assim, não. Isso eu faço para mim e isso eu faço para o Senhor. Não, não é assim, né? Tudo que nós vamos fazer é para a glória de Deus, né? Ele nos dá, então, as habilidades que nós precisamos para o nosso trabalho, mas isso não fica misturado com aquilo que eu sou como pessoa, como ser humano, como filha de Deus, para representar-me filha de Deus no mundo, para dizer que eu sou filha dele, do Deus que criou todas as coisas. Então, vou fazer a proclamação dele, não a minha proclamação. Fala. Então, nessa linha de que Deus deu a bênção, né, para o povo, bênção para a terra, né, uma terra abençoada, né? Acho que várias pessoas já fizeram viagens para lá, para Israel, e uma coisa que chamou bastante atenção na viagem que a gente fez quando foi para Jericó, mesmo, as muralhas, As muralhas. Né, Jericó, aquela região, os frutos da terra ali eram imensos, sabe assim, as romãs eram assim enormes, aí eles faziam sucos, né, vendiam sucos ali para os turistas, e assim, enorme as frutas, a gente passava assim nos campos, né, na estrada, via aquelas plantações bem cultivados, né? Bem cultivadas, com aquela cobrindo com, como chama, estufas, né? É. Então assim, para proteger, são reconhecidos pela tecnologia avançada que eles têm em todas as áreas, inclusive na agricultura, né? Porque a terra lá é uma terra, parece que é seca, assim, é muito rochosa, né? Mas mesmo assim eles fazem jardins maravilhosos.
naquela terra rochosa. Quando você vai andando, você fala, como pode ter flores aqui tão maravilhosas numa terra que você vê que é rochosa, sabe assim? Parece que só tem pedra, né? Então, eles têm muito alta tecnologia, ou seja, eles são muito inteligentes, né? E aqui, justamente nesse texto, ele está falando aqui, né? O comentarista comentando aqui que Israel tinha se saído bem por causa da bênção de Deus. Então, eles tiveram muita prosperidade, né? E aqui nos dias de Jeroboão II, que é nesse período aqui de 703 a 753, a prosperidade havia sido muito grande. Porém, o povo, como ficou adorando aos bezerros, né? E aí começou a se misturar muito com a idolatria das regiões vizinhas, eles achavam que a prosperidade, está falando aqui, ó, o crédito pela prosperidade não foi dado ao Senhor, mas às contribuições materiais feitas ao culto idólatra. Então, eles davam dinheiro, contribuições materiais, lá para os cultos idólatras, né? E achavam, então, que o Deus da fertilidade, para as imagens Baal, deles, né? que estava vindo de lá. Então, esse é um desprezo, né, para Deus. E aí, fiquei associando com os talentos, né? Que Deus nos dá talentos. Sim. É Deus quem dá os dons e os talentos, né, para nós, né? E quantas vezes a gente usa os talentos na vida privada nossa, né? E às vezes fica o restinho para Deus. Assim, né? Remindo a mão ou o tempo para as coisas de Deus, né? É triste. Então, isso, como se nós estivéssemos desprezando quem deu o talento, né? E como os israelitas se distribuíram pelo mundo, né? Eles se distribuíram muito pelo mundo. E nessa época surge uma nova, acho que na outra aula, acho que eu lembrei disso, que surge uma outra religião, a budista. E a budista vem com essas outras idolatrias de ídolos, né? Traz isso assim muito presente. Então, é uma mistura muito grande disso. E o hinduísmo colaborou muito para o estrago de muitos israelitas também nesse sentido. E os judeus se lançaram pelo mundo todo depois para conquistar muitas regiões, né? Eu lembro que na Espanha tinha igrejas assim judaicas bastante assim interessantes para serem vistas, e toda a pomposidade que eles trazem para ela, os cristais e as coisas assim, tudo muito bem enfeitado, umas igrejas muito interessantes de serem vistas e conhecidas. Mas eles é uma população que não se mistura com os outros. É difícil eles se misturarem com os outros, né? Eles são eles, né? Mas eles aparecem em muitas situações assim. E é um povo que devia estar mostrando Deus, né? Porque é o que a gente conhece, né? Que o Senhor deveria estar ali com eles e eles com o Senhor. E, na verdade, não é assim que acontece. Mais alguém quer falar alguma coisa? Porque acho que a gente tem que encerrar por aqui. Alguém quer fazer alguma observação? Lembrando que fala que Israel é comparado a uma vide luxuriante, ou seja, muito rica, né? Muito próspera, né? E depois fala que em João 15 fala, Jesus falando, eu sou a videira verdadeira, né? E meu pai é o agricultor. Então, assim, que em Cristo, Israel, ou seja, os remanescentes de Israel, estão presentes lá. Fala que os remanescentes de Israel, como diz aqui o texto, aqui assim fala, Israel havia se afastado de Deus, mas o remanescente chamado por Jesus se tornaria novamente uma vide frutífera. Que é em 1 João 15, que ele fala, eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, todo que dá, ele limpa para que produza mais frutos. Então, Deus ainda continua, né, com amor sobre Israel, mas trazendo eles em Cristo, o remanescente, né? Sempre houve o remanescente de Israel, né? Sempre houve. Que ainda está, né?
Eu fiquei com uma dúvida a respeito sobre a vide. Ela era uma vide luxuriante, né, que você falou, próspera, né, prosperava, muito rica. Quando o Senhor fala assim que trará, a vide voltará a frutificar, significa então que ela deixou de ser essa vide próspera e frutificante? Sempre os judeus são muito ricos, né? O que eles põem a mão, a coisa vai, né? Eles são muito abençoados nesse sentido. Então, Deus não tirou a bênção deles nesse sentido de prosperidade. Eles têm a bênção. Eles são os melhores trabalhando em pedras preciosas, em ouro, joalherias, essas coisas, é tudo de judeu, né? Então, a gente vê que eles Os têm grandes bancos, dinheiro. né? Os grandes Bancos bancos também. americanos e tudo mais, né? Só para complementar, eu acredito então que a passagem de João fala que a vide voltará a frutificar, não está falando a respeito da prosperidade que eles têm, fala de riquezas, mas a respeito da relação deles com Deus e de espalhar, né, no caso, aqueles que são do Senhor. A Bíblia fala que todo Israel, no final, todo Israel será salvo, o Israel verdadeiro. Então, os que serão chamados, eu acho que é a respeito disso que está falando, esse frutificar. A vide voltará a frutificar porque vai se espalhar, vai alcançar os demais. Deve ser a respeito disso, né? E a gente tem que lembrar também que os remanescentes sempre existiram. Sim. Né? Sempre. A gente gosta de lembrar do texto de Elias, quando ele fala, Senhor, só eu fiquei, Só eu. né? Não tem mais nenhum profeta aqui em Israel, né? Não, eu reservei 700 que não se dobraram. Não dobraram os seus joelhos a Baal. Né? Então, Deus sempre tem o povo fiel, Que é fiel. remanescente, os anônimos, né? Ele sempre tem. Né? Mesmo que não sejam vistos por muita gente, né? Mas eles realmente estão ali, né? E o Senhor está com eles. Sim. Sim, Teve muitas coisas, né? Teve muitos acontecimentos que abalaram muita gente de Israel, mas a maioria ficou firme porque sabia que o Senhor estava com eles, né? Os que estavam com eles ficaram. Eu tinha um versículo anotado, mas agora eu perdi ele. Era em Romanos, mas para outra vez. Ninguém mais tem dúvidas de nada? Vamos ler de novo. Vamos repetir de ler o livro de Oséias para a gente ficar mais firme na fé. Acho que daqui a pouco já volto. Vamos orar então, gente, para encerrar. Pai querido, nós te damos graças, Senhor, por podermos estar aqui, porque o Senhor nos trouxe. Nós sabemos que o Senhor habita no nosso coração. O Senhor é que tem feito a nossa vida prosperar em Ti, Senhor. É isso que nós precisamos, estar a cada dia prosperando no conhecimento da Tua palavra, da Tua lei, de tudo aquilo que o Senhor nos ensina e que possamos estar mostrando ao mundo quem o Senhor é. Porque o Senhor é aquele que é criador de todas as coisas e que tem um povo dele que age no mundo, Senhor. Que nós possamos agir de maneira a trazer mais pessoas para Ti, Senhor, segundo a Tua vontade. Te damos graças por este estudo, pedimos que o Senhor nos alimente agora que vamos ter o culto um pouco mais e que o nosso dia seja ainda para o Teu louvor e para a Tua glória e que aquilo que façamos para o Senhor. Te damos graças porque temos ao Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor. E te adoramos por isso, Senhor. Amém.